Olá, bom dia! E você, sabe cuidar dos cabelos, tratar das quedas capilares, calvície, alopécia? Quem vai esclarecer pra gente é a Isa Campos, que é tricologista clínica, também biomédica. Bom dia, um prazer ter você aqui, Isa. Prazer é meu, obrigada. Isa, cabelo mexe muito com a autoestima de homens e de mulheres, claro. Sim. E nós sabemos que não só os homens, mas muitas mulheres têm problemas aí de calvície, falhas, algumas falhas no couro cabeludo. Como tratar? Como que é esse tratamento seu? Bom, lá, muito obrigada pela oportunidade. Eu atendo no Liceu Pagel, ali no Shopping Vitória, e na Clínica Capilar. Então, lá presencialmente, nós conseguimos fazer tratamentos com laser terapia, microagulhamentos, estímulo mesmo do colágeno daquela pele, porque a alopécia, ela é uma doença da pele que é inflamatória. Então a gente precisa organizar essa pele, colocar ela em equilíbrio, e só então depois começa o nascimento dos fios, ali em torno de 3 meses, tratamento não só no local, mas também em casa, com um home care certinho, uma disciplina, tem toda uma estratégia envolvida. E a calvície, também é o mesmo tipo de tratamento? Exatamente, a calvície é mais ou menos isso aí mesmo, o que eu acabei de falar. O laser, né, que ele vai estimular o colágeno. E o microagulhamento é uma intradermoterapia. A gente coloca medicamentos ativos, vitaminas no couro cabeludo, porque esse folículo ele está adoecido, não tem vitamina, né, não tem força para romper a pele. Então a gente dá uma ajudinha ali. E esse tratamento também dura aí, em média, 3 meses? A gente faz assim uma análise, né? Uma consulta, na verdade, uma ficha de anamnese bem criteriosa para saber quando começou, quanto tempo tem, investigar o metabolismo desse indivíduo, né? Para ver qual que é a incidência de recomeço, de reabilitação. Então é em média de 3 a 6 meses para começar mesmo a ter ali um cabelo mais forte, mais grosso. Porque também é um pouquinho demorado, tem um processo do crescimento do cabelo naquela área. Exato. Não é nem só sobre o tratamento, é sobre respeitar mesmo o ciclo biológico da gente, né? São 3 meses ali para o cabelo começar a romper a pele, que é a primeira fase, a fase anágena, que a gente chama, que é o fio bebezinho. Então, quando ele começa a nascer ali, a gente precisa de todo cuidado para ele conseguir chegar ao comprimento. E sempre me perguntam, né? Qual a média aí de valor, mais ou menos, para esse tipo de tratamento? Bom, lá na clínica onde eu atendo, cada sessão é em torno de 380. A gente sempre tem uma organização com pacotes, a gente trabalha com várias sessões, porque esse indivíduo vai fazer no mínimo 10 sessões, né? Então a gente consegue enxugar ali para 280 cada sessão, fica bem bacana. E essa época do ano? Que tem praia, mas o sol está mais fresquinho, né? As temperaturas amenas. É uma época ideal para fazer esse tipo de tratamento do que no verão ou não interfere? Não interfere não. Agora sim, no inverno sempre tudo é melhor, né? O metabolismo muda, fica ali mais acelerado. O verão, o agravante do verão é o sol. Então, assim, se a pessoa tem o cuidado de não estar tomando sol no couro cabeludo diretamente, porque essa pessoa que tem falhas, o couro cabeludo dela está mais aparente, está mais suscetível aos raios. E eles são oxidativos, então não vai conseguir ali ter uma evolução se não respeitar essa parte. Então, o inverno ele acaba sendo melhor por isso. E aí, agora vamos lá, voltar atrás um pouquinho, né? Os tratamentos mais simples, em casa mesmo. Qual a dica que você dá na hora da lavagem? Tem vários vídeos, né? Tem. Rede social. Tem que colocar o shampoo e colocar água no shampoo, algo assim. Tem que passar a máscara e o condicionador depois. Isso interfere de cabelo para cabelo? Explica pra gente. Tratando de fio ou couro, você queria saber? Fio, pode ser do fio, do couro, assim, um resumo, a maneira ideal para a gente cuidar em casa. Hoje em dia, sim, pouco se fala, hoje em dia não, sempre, pouco se falou sobre o couro cabeludo. Hoje em dia está começando a sair mais o hair care que a gente chama, né? Tem o home care, o skin care, que é da pele, e o hair care é isso que a gente fala para tratar o couro cabeludo. Então hoje a gente está aprendendo essa manobra de não só cuidar do embelezamento do fio. Então assim, cuidar do couro cabeludo sempre com um shampoo estimulante, né? Não precisa ser sempre só aquele shampoo, você pode fazer um cronograma de shampoo. Eu trabalho muito com produtos orgânicos e eu digo sempre que é bom você ter pelo menos um em casa e fazer esse leque, essa transformação. Intercalar um produto Intercalar um com o outro. Então, esses shampoos orgânicos, eles são mais biocompatíveis com a pele. Fazer o uso também do tônico,
né, que é algo ali que a gente não aprendeu, mas o tônico ele vai fazer todo o equilíbrio até a sua próxima lavagem. E sobre os cabelos, o condicionador é depois, né? É depois da máscara, não depois do shampoo. Então, eu ainda lido com isso. Algumas pessoas têm essa dificuldade de entendimento, acham que passa o shampoo, o condicionador e depois a máscara. Não. Eu fazia assim, até pouco tempo, eu fazia desse jeito. Porque assim, o shampoo ele vai abrir a cutícula, né, para receber o ativo de emoliência, de nutrição. Então é a máscara que é responsável por essa nutrição, para guardar dentro do fio. O condicionador, o próprio nome até já diz, né, bem sugestivo, ele vai condicionar o que você acabou de fazer, né, guardar ali certinho no fio. E essa história aí de lavar o cabelo com shampoo não, com sabão de coco, eu vi um vídeo há pouco tempo, é agressivo ou realmente ajuda? Muito, muito agressivo, né? A barra, para ela ser transformada em barra, o pH dela é elevadíssimo. O pH do nosso couro cabeludo é em torno de 4, o do fio do cabelo ali em torno de 6. Então, os shampoos bons é de 6 para baixo. Então, para ser transformado em barra, um sabonete, qualquer outra coisa em barra, ele precisa ter o pH de 12. Então ele vai agredir demais o fio e o couro cabeludo ele vai causar desbiose, né? Que é a falta de equilíbrio. E a hidratação em casa, né? Como fazer? Uma vez por semana, a cada 15 dias ou depende do cabelo? Ó, esse cabelo aqui hoje ele tá meio projetado, né? Tá lindo. Com o babyliss, e o meu cabelo cacheado e todos os cabelos cacheados exigem muito da gente. Eu hidrato meu cabelo 2 vezes na semana. Ele precisa dessa comidinha, porque senão fica parecendo que ele nunca viu hidratação. E quem tem o cabelo mais liso, pode ser uma vez por semana? Pode ser uma vez por semana, porque a própria natureza já ajuda, né? A pessoa que tem um cabelo liso, assim como o seu mesmo, tem mais cutículas. E cutícula é sinônimo de proteção. Proteção do interior do fio. E a gente não. A gente tem pouquíssima cutícula, então a gente precisa ajudar hidratando mais vezes na semana. E é importante colocar um olhinho também nessa máscara? Sempre. Na máscara de vez em quando. Hoje em dia já temos nutrição, já projetada com óleos, né, nobres ali, sempre escolher as melhores, não com muitos óleos que sejam fotoativos, que vai ser ruim junto com o sol. Então é realmente escolher ali os produtinhos. E o óleo é bom finalizar com óleo, sempre. Todos os dias, o óleo de reparação para a pontinha, para crescer forte. E você, né, tem uma rede social bem ativa também. Olha só esse videozinho dela, ela como repórter. Vamos ver. Por que usar produto de cabelo cacheado em um cabelo alisado? Gena, me responde, você tem um cabelo geneticamente cacheado ou é liso? Bem cacheado, mais cacheado que o seu, inclusive super volumoso. Sério? E você fez a opção de alisar pela praticidade, correto? Exatamente, porque tem uma estética que eu gosto e é muito mais prático para o dia a dia. Agora vamos descobrir qual é o cronograma da Gena. Você sabia, Gena, que você precisa usar produto para cabelo cacheado, mesmo ele sendo liso? Menina, te contar, eu sempre uso, porque assim a gente tem aí propriedades que um para cabelo liso não vai ter. Chocada. Esse que é o ponto. É isso aí, tá vendo? Até a Gena já sabe. Agora eu quero saber de você. Você que tem um cabelo alisado artificialmente, se você usa produto para cabelo cacheado que nem assim o meu. Então, vocês viram aí, né? A Isa conversou com uma moça que ela pinta o cabelo, mas o cabelo dela também, ela faz um procedimento ali para deixar ele liso e usa o creme, tem que ser um creme mesmo. Quem tem um cabelo igual você, se resolver fazer um botox capilar, tem que usar o creme para cabelos ondulados. Exato, porque a natureza fez ele assim. Então ele tem aquela curvatura, ele já vai identificar os ativos específicos que a tecnologia inventa para cabelos cacheados. Então vai nutrir bem melhor. E ela, para minha surpresa, sabia disso, né? Eu falei, nossa, eu entendo um pouquinho. Então ela já fazia isso. Ela usava cremes para cabelos cacheados, mesmo tendo alisado ele. E quem faz procedimentos, botox capilar, mechas, tinturas, pode fazer tudo junto? Tem que ter um prazo? O ideal é não fazer com a química mais forte? Como que é essa análise? Os procedimentos químicos, você fala? Para quem faz mechas, para quem faz... Vamos supor, eu posso fazer mechas e um botox capilar ao mesmo tempo? Qual é a orientação? É uma avaliação bem criteriosa que eu faço. Não é para todo mundo que eu consigo fazer isso, né? A gente tem que analisar ali o que é que esse fio já tem. É tudo somatório.
Se eu for colocar uma outra química, eu tenho que saber qual o seu histórico do fio. Então, tudo é baseado no teste. Agora, é compatível sim, se você usar o alinhamento ali compatível com a mecha, você vê que o cabelo respondeu bem, você vê também que a cliente é uma cliente que ela consegue ser disciplinada em casa, tudo isso colabora, porque depois dos procedimentos tem que existir a disciplina em casa, né? Os tratamentos. Sim. E falando em beleza, né, cabelo que mexe aí com a autoestima, essa semana a gente acompanhou aí a virada de visual, um quadro bem interessante do TN1. Nós conversamos também com o Dirceu Pagel e nós vimos essa transformação, que o casal ficou muito bonito, viu? Vamos ver como é que ficou? Será que eles ficaram transformados? Como é que foi essa virada de visual? Olha só, gente. Vamos colocar de novo a imagem deles aí? Ó, esse aí é o Edivaldo e a Larissa. E a gente falou que eles foram os ganhadores, né, do programa Virada de Visual, dessa promoção espetacular da Rede Tribuna. Eles ganharam, vieram pra cá, pro salão do meu amigo Dirceu Pagel, parceiraço do TN, amigo do TN de longa data. O Dirceu olhou pra eles, né, Dirceu, e falou, já sei o que eu vou fazer, não é isso? Seja bem-vindo ao TN. Obrigado. A gente foi muito feliz, né, com o sorteio do casal, porque o casal favoreceu bastante e o resultado foi simplesmente fantástico. Contem com a gente, ó. 3, 2, 1, já! Cadê? Virando! Vem 3, 2, 1, revelando! Amei. Bonito, gostei muito, bastante. E minha esposa ficou linda. Isa, que lindo esse casal, né? Você presenciou também essa transformação, ela muito emocionada. Muito emocionada, eu achei fantástico. Faz parte, eu acho que foi muito interessante o Dirceu fazer isso, agora com esse quadro que ele está valorizando a mulher, valorizando então o casal, eu achei muito bacana. E você também faz parte, né, desse projeto aí, da equipe do Dirceu Pagel. Sim. E essa transformação também capilar, porque eu conheço pessoas que sofrem a questão da calvície, a questão da alopécia, e você vê depois aquela autoestima, a pessoa com cabelo renovado, como que é? É muito bom, é muito gratificante. A gente passa ali aquelas sessões com essa energia, né, depositada ali na hora dos tratamentos. Então, a alegria do paciente é a nossa alegria. Então, quando vem o fiozinho, quando o fio tá forte, quando ela consegue se olhar no espelho ou ele. Ontem mesmo eu entreguei um resultado de 6 meses de tratamento de um jovem de 20 anos com calvície. E ele já disse que era desde os 10, ele já tinha muito pouco cabelo. E ontem ele entregou um relato dizendo que o barbeiro dele perguntou: o que você tá fazendo nesse cabelo, que tá forte, tá cheio, tá bonito. Então, assim, é muito gratificante ver isso. Você falou de barbeiro agora, inclusive, você também orienta aí profissionais que queiram, né, se aperfeiçoar no tratamento capilar. Barbeiros também lidam com isso. E em agosto, que vai ter um evento que você vai participar, fala um pouquinho pra gente. Vai ter uma imersão em agosto para você que é cabeleireiro, terapeutas capilares, mulheres, homens que trabalham nessa área. Vai ter uma imersão de tricologia clínica e também uma entrega na financeiro, né? Um lado financeiro também para você saber conduzir aí, que é muito importante. Então, a gente vai ser dia 17 e dia 18 de agosto. Você que tem interesse, é só ir nas minhas redes sociais ali, @IsaTricologista, e lá você vai saber mais um pouquinho. Isso, dicas importantes, inclusive tem os seus produtos também, né, que são bem importantes para você, assim, em casa, quem quiser intercalar aí com outros produtos. Essa foi uma estratégia que eu tive, que ali no Dirceu Pagel foram 3 anos trabalhando, vou completar quase 4, e eu conduzi meus protocolos. Eu resolvi, então, dar de presente, vamos dizer assim, colocar o meu protocolo, né, a minha sinergia de produtos dentro de um frasco para ter acesso em casa. Empreendendo. Então, é o shampoo, empreender, no shampoo, o blend e o tônico aí para você ter um home care em casa bem bacana. Muito bom. Então, dicas também, muitos vídeos no seu Instagram, nas suas redes sociais, né? Repete pra gente, qual que é? @IsaTricologista. Tá bom. Isa com S. Isa com S, porque eu mesmo pensava que era Isa com Z. Por causa da cantora, né? Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Manu. Vamos cuidar dos nossos cabelos, hein? Um rápido intervalo, já estamos de volta. Estamos
Estamos de volta e vamos falar do Junho Violeta, mês de prevenção e proteção aos idosos. Essa semana, uma cena revoltou muita gente. Uma idosa de 93 anos ficou ferida após ser assaltada no centro de Vitória. O criminoso foi preso horas depois. Vamos ver. Geovane Rosário dos Santos, de 38 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de roubo. Foi levado para a delegacia de Santo Antônio para prestar depoimento. Diz que praticou o crime porque estava sob efeito de drogas. Geovane, por que você fez isso com a idosa? Tava drogado. Ele foi o assaltante que abordou uma idosa de 93 anos na Rua do Vintém, no centro de Vitória, no último sábado. As imagens são revoltantes. Perceba que o criminoso esperou a vítima passar quando, de maneira agressiva, puxou a bolsa dela com força. Por causa do movimento truculento, Dona Zilda caiu e bateu o rosto no chão. Ele me pediu um dinheiro. Eu falei assim, olha, eu fiz compra, estou sem dinheiro. Agora, se eu tivesse, eu te dava de bom coração. Aí ele seguiu para frente, numa lata de lixo, quase em frente do prédio. Aí eu passei tranquilamente. Aí ele deu um pulo, pegou a bolsa com todo o documento e ainda me empurrou. Eu caí feito caí esticadinha no chão. Machucou o rosto e o ombro um pouquinho, a mão, o dedo. Após o crime, o assaltante fugiu para o bairro Anguetá, também em Vitória, onde teria sido identificado e agredido por pessoas da região. Nós conseguimos também informações de colaboradores, dando conta que o indivíduo que havia assaltado a senhora Zilda se encontrava lesionado. Começamos a procurar nos PAs de atendimento aqui do centro e adjacência a possível localização desse indivíduo. Foi até então que conseguimos localizá-lo por volta de umas 8h20 da manhã no Hospital São Lucas, sendo pronto atendido ali. Esse indivíduo, ele confirmou que realmente realizou o assalto e informou que, em decorrência do fato ter tomado a proporção que teve, ele foi agredido, isso foram palavras dele, que ele foi agredido no bairro Ianguetá, foi para lá que ele ficou homiziado desde sábado, e populares que conduziram ele até o São Lucas. Depois das agressões que sofreu, o criminoso pegou um ônibus e foi para o bairro Porto Novo, em Cariacica, onde mora a família. Chegando lá, ele foi até a igreja que a irmã dele frequenta para pedir ajuda. O curioso é que a própria mãe do criminoso o reconheceu pelas imagens e falou para a polícia. Geovane foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência para receber atendimento médico. Apesar de muito lesionado, mas ele tem consciência e foi isso mesmo que levou ele a ser agredido, né, por outras pessoas que não sabemos quem foram esses agressores. Está sendo lavrado auto de prisão em flagrante contra o suspeito. Na delegacia, se diz arrependido e pede desculpas. Por que você fez isso com uma idosa? Por que você agrediu uma idosa de 93 anos? Estava usuário de crack, drogado, mas quero pedir perdão a toda... Está arrependido, né? Já falando Estou arrependido, quero pedir perdão a todo mundo. E a delegada Milena Girelli, que é titular da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa do Espírito Santo, falou sobre a importância do Junho Violeta. Junho, a gente chama de Junho Violeta, que é um mês de conscientização e prevenção de violência contra a pessoa idosa. Nós tivemos uma situação muito séria em desfavor de uma senhora de 93 anos que foi assaltada e agredida. Mas por que falar sobre violência contra a pessoa idosa? Porque, infelizmente, a gente tem tido um aumento no registro de ocorrência, um aumento de denúncias advindas de outros canais que mostram que, muitas vezes, essa violência está nos lares dos idosos, né? São cometidas por pessoas muito próximas. São filhos, são netos, são familiares, são cuidadores, pessoas muito próximas da vítima. Daí a dificuldade de denunciar, porque o seu agressor muitas vezes é a pessoa que ele mais ama. Antes de acontecer a violência física, muitas vezes já aconteceram outras violências, né? Como ameaça, abuso financeiro, negligência, maus tratos. Lembrando que sempre o agressor está muito próximo. É importante cuidar dos nossos idosos e também denunciar.
E você sabe identificar quando uma imagem é real ou simplesmente uma criação da inteligência artificial? Veja na reportagem. Vou mostrar um vídeo para vocês e vocês vão me dizer se é real. Esse vídeo aqui é verdadeiro? Não. A qualidade do vídeo e o som do vídeo ajuda bastante a perceber. O que fica diferente no som? A voz parece que ela fica um pouquinho mais robótica, fica diferente. Os mais novos têm tendência a ter mais facilidade, né, para identificar o que é feito por IA. Vamos pedir umas dicas? A renderização do vídeo, que normalmente a luz não fica condizente com a realidade. Também coisas como o próprio áudio e o cabelo, o jeito que é renderizado. O legal é você olhar os elementos que estão por fora, em volta. Isso normalmente eles acabam dando defeito, né? Porque acaba que a IA foca numa parte, só que ela não foca na outra, entendeu? A cada lançamento de novas ferramentas, o resultado fica mais real. Calma, essa daí não é repórter do Jornal da Band. A cada lançamento de novas ferramentas, o resultado fica mais real. O algoritmo das IAs está ficando mais inteligente porque ao longo dos anos as pessoas foram alimentando e treinando essas máquinas, seja para desenvolver novas tecnologias, como também sem querer, no dia a dia, usando a internet. Se antigamente era fácil você detectar esses vídeos gerados por IA, porque os olhos ficavam congelados, a sincronização dos lábios era diferente, hoje em dia esses vídeos estão mais realistas e fica mais difícil, até para quem é de tecnologia, entender. O último lançamento de inteligência artificial foi feito pelo Google há pouco mais de 2 semanas. Uma plataforma que gera vídeos através de textos. É um serviço pago, mas fácil de usar. Foi em um piscar de olhos que o professor criou um vídeo da repórter baseado na minha imagem, em um ambiente parecido com o que estamos. Foi por isso que houve uma avalanche de vídeos feitos por IA nos últimos dias. Vídeos engraçados, até absurdos. Por que vocês evitam contato direto com humanos? Depois de ver que vocês ainda discutem sobre a forma da Terra, preferimos esperar mais um século. A principal dica é o contexto. Quem é que mandou esse vídeo para você? É uma coisa muito absurda? É um pedido de transferência? É alguma coisa relacionada a golpe? Essas são algumas informações para a gente tentar ficar esperto e não cair em golpes com esses vídeos gerados por IA. Tem um lado bom e ruim da IA. Precisamos ficar atentos. E que tal empreender após os 60 anos de idade, hein? Matheus Souza preparou uma reportagem pra gente. Numa sala simples, por onde já passaram gerações de clientes, Dona Aparecida segue de jaleco branco e olhos atentos. Aos 82 anos, ela continua empreendendo com a mesma dedicação de quem começou há mais de 5 décadas e não pensa em parar. Eu me orgulho de continuar até hoje, apesar da minha idade, trabalhando, continuar trabalhando. É muito gratificante, viu? E isso me deu a oportunidade de conhecer pessoas. Eu atendo aqui, já atendi 4 gerações seguidas, bisavó, avó, a mãe e a neta. Ela é retrato de um movimento silencioso, mas poderoso, que cresce no Espírito Santo. O empreendedorismo feminino na terceira idade. Mulheres que misturam necessidade, paixão e autonomia e redescobrem o próprio valor no trabalho. Eu nasci em 42. Eu venho de uma época que a função da mulher era ter filho e cuidar da casa. Hoje, ela, além de ter filho e cuidar da casa, ela tem que empreender. Quando o mercado de trabalho fecha uma porta por causa da idade, elas abrem janelas com as próprias mãos. No Espírito Santo, mais de 25 mil mulheres com 60 anos ou mais tocam o próprio negócio e mostram que idade não é problema, é bagagem. A gente tem avançado muito na luta para combater o machismo, né, o etarismo. Então, à medida em que a gente vai avançando nessas pautas, as mulheres vão se sentindo mais encorajadas, né, a empreender. E, inclusive, a gente faz um trabalho muito forte com isso no nosso projeto, que é exclusivo para mulheres, o Sebrae delas, de, além de ensinar as competências técnicas de gestão de um negócio, também trabalhar essa autoestima, esse empoderamento, para que essa mulher consiga se enxergar como empreendedora e tome posse aí desse direito delas de fazer o que ela quiser, né? Começar nunca é simples e para muitas não tem glamour. Em 1994, ela abriu mão da própria sala de estar para transformar o lar em consultório. 30 anos depois, o endereço é o mesmo, a coragem também.
Não foi fácil não, sabe? Criando filho e tendo que trabalhar, mas eu consegui vencer. Eu posso dizer que hoje eu sou uma vitoriosa e me orgulho muito disso. Segundo o Data Sebrae, mais de 206 mil negócios são liderados por mulheres no estado. Quase 26 mil dessas empreendedoras já passaram dos 60. E ao contrário do que se pensa, a experiência pode ser a grande aliada. É uma vantagem muito grande, porque essas mulheres já têm experiência sobre como lidar com diversas questões da vida, né? Então, elas levam isso para o empreender. E elas são inspiradoras, né, para gerações mais novas, né? É muito legal a gente olhar para uma pessoa que nessa idade, ao contrário do que o etarismo faz, né, que é pensar que a pessoa que já está mais velha perde a utilidade, perde a capacidade, é muito bom a gente ver que é o contrário, né? Essa pessoa tem muita potência ainda, justamente porque ela já teve uma história de vida, uma experiência construída. Não é fácil recomeçar quando o mundo insiste em dizer que o tempo já passou. Mas algumas mulheres desafiam o relógio, os rótulos e os próprios limites e mostram que coragem não tem idade. Eu dou um conselho para que não tenham medo. É comum você ter medo, mas você tem que vencer esse medo, porque nós mulheres não podemos ficar para trás, independente da idade. Se você tem saúde, se você tem uma formação, vá em frente, ajuda a sua comunidade. Se você não puder se estabelecer como uma empresária, faça um trabalho voluntário, mas não fiquem em casa, não envelheçam em casa, não se aposentem. Não tem idade para empreender, não é mesmo? O Minuto TN deste sábado fica por aqui. Um ótimo final de semana, um beijo para você e até o próximo programa.